Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo do nosso quadro Rastreador de Tendências, onde eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa estratégia que é fechada e exclusiva apenas para clientes aqui da Capitalizo. E se você não é inscrito aí no nosso canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha que é a maneira que você consegue ajudar o nosso trabalho aqui desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Lembrando que se vocês quiserem ver análise de algum ativo em específico, é só estar deixando aqui nos comentários o ativo. Lembrando que a visão é sempre de médio prazo, trazendo dentro da estratégia nossa aqui do rastreador. Se fazer sentido, ok. Lembrando que no nosso site agora já consta aí com o nosso novo serviço especializado com o Thiago Prux, que é o serviço especializado de consultoria. Então, se você quer definir aí o seu perfil de investidor, ter um plano personalizado com reuniões online, entrega de análise de carteira com rebalanceamento, caso for preciso, um acompanhamento também especializado, um canal de suporte especializado aí para nossa consultoria com o Thiago Prux, e você já encontra todas as informações lá no nosso site, tá? Tem todas as informações, inclusive até a rentabilidade das nossas estratégias frente ao Ibovespa no mesmo período, beleza? Vale lembrar que também está rolando aí no cupom, tá, pessoal? Com o cupom Rentabilidade, com 60% off à vista no boleto, 50% off no cartão em até 12 vezes, ok? Agora deixa de enrolação e vamos pro vídeo, né? O ativo de hoje, tá, pessoal, é Mafrig, um dos ativos que fazem parte de um setor que vem se destacando nos últimos meses, mesmo com a bolsa, né, um pouco mais fraca, com viés um pouco mais negativo. Esse é um setor que vem ganhando aí bastante tração com a Frig, JBSS entregando bons movimentos, Brasfoods também. Então, esse setor de frigorífico aí ganhando bastante atenção, e com isso eu achei Mafrig bem interessante para trazer para vocês. Tá? O que a gente tem é Mafrig, após passar por um longo período de uma tendência fortíssima de baixa, que foi todo esse período aqui, né, o ativo trabalhando aí numa forte tendência de baixa, passou por um processo de acumulação aqui nessa região de fundo, né, até que ele parou de cair e ficou andando lateral, ou seja, sem tendência, consolidando aqui o que parece ser a formação de um fundo de fato para uma tendência de médio prazo agora de alta, tá? Vale aqui o contexto, deixei aqui um pouco mais claro para não atrapalhar, mas rompeu também uma LTB que estava passando aqui de longo prazo, e essa barra do semanal que vai fechar amanhã, no dia 10 aí de maio, está sendo um pullback. Então o que, que a gente teve? A gente teve Mafrig rompendo essa LTB, então ele vem e rompe essa LTB nessa barra. Deixa eu circular aqui para vocês. Olha, nessa primeira barra ele rompe essa LTB. Rompeu essa LTB que era uma resistência, agora ela passa a ser um suporte. E ele voltou a testar. Então passou aqui meses corrigindo, né? A gente teve uma, duas, três, quatro, 5 semanas, basicamente um mês e uma semana de correção. E essa semana agora, ou seja, a segunda semana aí de maio, a gente tem o papel fazendo uma movimentação forte no gráfico semanal, depois de testar essa LTB, que era uma resistência importante, foi rompida, fez aqui o processo de pullback, testada como suporte, aceita como suporte pelo menos até agora. A gente vê aí um volume comprador acima da média, que confirma essa correção, né? Essa zona de suporte aqui que de fato vem se demonstrando forte, e a possibilidade de buscar a região lá dos 14 e 13, o que me dá um upside do preço atual de 30%, tá? E vale lembrar o contexto aqui também de pivô, né? Então, qual o contexto tínhamos aqui em Mafrig? Era uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, ok? Qual que é o contexto que ele formou nesse período? É uma lateralização, ou seja, contexto sem tendência, né? Movimentação aqui lateral. Percebem que a partir do momento que ele faz essa primeira movimentação de alta, essa primeira movimentação de alta, rompendo não só essa congestão aqui embaixo, mas também testando essa LTB, né? Ou seja, uma linha de tendência de baixa, fazendo um processo de correção, e olha o que ele faz aqui. Essa mesma zona de resistência dessa consolidação, um pouco mais para frente, olha, serviu o quê? Como um suporte, né? Serviu como suporte. Então, aqui dentro dessa consolidação era a mesma região que estava funcionando como uma resistência. Nessa linha azul aqui, olha,
ele fez a movimentação de alta, fez a correção, está testando esse mesmo nível que era resistência agora como suporte e ganhou força para romper essa LTB. Então rompeu o nível de resistência, confirmou o pullback aqui nessa região, trabalhando com a possível formação de toda essa zona aqui, olha, ser a formação de um possível fundo ascendente de quebra de estrutura de baixa para possível retomada de alta no médio prazo. Tá? O que eu digo com quebra de estrutura de baixa? A gente percebe que ele fez essa correção, tudo isso aqui, olha, pode estar sendo a formação de um fundo ascendente, né? Todo esse processo aqui, olha. Todo esse processo aqui, com a possível formação de um fundo ascendente, a expectativa que o ativo venha para fazer esse pivô de alta no médio prazo, né? Então a gente percebe que qual era a estrutura anterior aqui, olha. Topos e fundos descendentes, né? O que dentro da teoria de Dow, que é uma das teorias mais aceitas da análise técnica, eu tenho uma tendência de baixa. Aqui embaixo, ele formou a estrutura lateral, e aqui o que eu quero dizer com quebra de estrutura de baixa, pela primeira vez ele conseguiu fazer uma movimentação de alta, testou nível de resistência de médio para longo prazo, não conseguiu romper de primeira, fez o processo de correção, só que ao invés dele fazer todo esse processo que ele fez aqui antes, ou seja, ele tentava subir, parava e voltava a cair mais do que a vez anterior, que é isso que caracteriza uma tendência de baixa. Pela primeira vez ele parou antes e está deixando a possibilidade de um fundo ascendente para um pivô de alta. Então eu tenho a possibilidade de uma quebra de estrutura, onde o preço estava vindo fazendo isso aqui, olha, né? Isso aqui é uma estrutura de baixa, até o momento que eu tenho uma quebra dessa estrutura para uma estrutura contrária à estrutura vigente, que é uma movimentação de alta, uma movimentação de baixa como correção, uma movimentação de impulsão, ou seja, eu tenho um movimento contrário ao anterior. Então eu chamo isso de quebra de estrutura. Então eu vejo uma boa possibilidade em Mafrig, próximo dessa região aqui de suporte. Por quê? Agora, ignorando essa LTB, o ativo também pode estar formando aqui, olha, um canal de alta, onde próximos dessa região de suporte dentro desse canal de alta, vejo boas possibilidades aí com uma relação de risco-retorno bem favorável dentro de um contexto para buscar uma boa movimentação dentro de Mafrig. Assim como aconteceu aqui embaixo, né? Aqui ele não chegou a testar, mas foi nessa região, e novamente ele testou essa região, e a gente vê aqui a volta de fluxo comprador, tá? O que dá não só a projeção desse primeiro alvo, que é essa movimentação aqui, olha, me dá um alvo lá em 14 e 13, como também a confluência do nível de resistência desse canalzinho de baixo, desse canalzinho de alta, perdão. Então, tecnicamente, próximo das zonas de suporte, dentro de um canal de alta, eu penso em comprar, vou procurar por pontos de entrada que validem essa confirmação de entrada para mim, né? Um gatilho. Aí todo esse processo é feito aqui dentro dos nossos produtos, tá, pessoal? Então, ponto de entrada. Essa é uma estratégia que ela não tem pontos definidos de stop e nem de alvo, então é feito ali o manejo todos os dias, sempre com viés de médio prazo, mas em torno, em média, né, quando as operações dão errada, que a gente encerra a posição, que é exatamente quando a gente espera essa confirmação que eu digo de quebra de estrutura, onde a gente está aproveitando uma tendência de alta, se posiciona para ficar exposto ao médio prazo, para conseguir capturar a maior parte da tendência de um ativo de alta. Mas quando tem essa quebra de estrutura, no caso, uma tendência de alta, eu tenho a quebra de estrutura de alta para o início de uma tendência de baixa, é quando a gente finaliza as operações nossas, que em média terminam ali com um prejuízo de 10 a 15%, e quando a gente encerra as posições no ganho, fica um ganho médio em torno de 50 a 80%, mas lembrando que é médio prazo, tá? Então as operações duram em média de 7 a 9, um ano, tá? 9 anos não, de 7 a 9 meses, às vezes duram um ano, às vezes dura 5 meses, mas é com viés um pouco mais de médio prazo. O que a gente faz é monitorar e fazer o gerenciamento dessas posições para conseguir espremer, né, extrair do mercado a maior parte da tendência que a gente conseguir ficar posicionado e não ficar encerrando as posições de médio prazo com qualquer correções de curto prazo. Então, tem que entender ponto de correção, até onde eu sei que é uma correção e não uma reversão de tendência, né? Uma tendência primária, tendência secundária, tendência terciária. Geralmente as correções secundárias, inclusive, que a galera às vezes, na maioria das vezes, no caso, acabam encerrando posição de médio prazo achando que a tendência virou. Né? Mas você olhando ali com o objetivo de médio prazo, às vezes uma correção
secundária, ela acaba entregando novos pontos de entrada. Tá? Então, existem ativos que já estão compostos na nossa carteira, que já estão em andamento há 3 a 4 meses, mas quando surgem novos pontos de entrada, a gente reencaminha nova entrada nesses ativos para quem não conseguiu entrar na primeira oportunidade, mas que a gente entende que está novamente interessante para entrar na posição. Tá? Então, dito isso, o stop aqui, nessas operações, tá, pessoal? Nesse contexto aqui de Mafrig, ficaria aqui na região dos R$ 9, colocaria até um pouco mais abaixo aqui nos 8,50, até para dar um pouco mais de espaço, porque como é operações de médio prazo, não gosto de trabalhar ali com proteção da operação muito curta, exatamente para não ficar encerrando com qualquer correção, né? Como eu disse, as operações da carteira não têm stop loss posicionado, mas eu comento aqui só para facilitar o entendimento de contexto ali, da onde seria uma possível proteção da operação. Tá? Então aqui essa região de 10,50 a 9,38, 9,30, acho bem interessante montar a posição aqui em Mafrig, né? A gente tem um upside até o nível de projeção de alvo e junto com resistência de canal de alta, um upside de 34%, né? Eu tinha falado 30%, mas aí, ó, 34% contra uma média de stop aqui de 10 a 15%, né? Então, basicamente, 2 para 1. É claro que o alvo aqui, ele serve apenas para contextualizar a leitura do movimento, né? Desse pivô, mas é claro, como eu disse, às vezes o ativo vai bater ali, tem que entender se ele, como ele chegou para bater nesse alvo, tem ainda o viés de continuação dessa tendência, tem ainda volume comprador, o ativo ainda está dentro de uma tendência de alta, chegou nesse alvo com fluxo comprador, chegou esticado, então tudo isso é bem importante na hora de analisar uma posição e não entrar de qualquer jeito nem sair de qualquer jeito, mas sim saber o porquê que eu estou entrando, por que eu estou conduzindo e como eu vou conduzir esse trade, até onde eu acho que é interessante que o ativo pode ir, por que eu acho que ele pode ir a 19 e não a 18, tem uma resistência anterior? Não tem? Eu tenho no gráfico mensal uma resistência mais relevante do que no semanal? Eu tenho uma resistência. Ok. Quanto tempo tem essa resistência, né? Quanto de tempo já dura esse nível de resistência? Quanto teste tem nessa região? Tem 2 em 18. Mas na região de 18,90, R$ 22, tem uma resistência mais importante, tem 10 toques, a resistência já faz há 2 anos, então eu dou preferência para os pontos sempre mais importantes, por isso que serve ali essa questão de conseguir manejar, né? Que tem o pré-trade, o trade e o pós-trade. Então você tem que conseguir manejar essas operações, principalmente no médio prazo, para você conseguir extrair do mercado e da tendência do ativo que você está posicionado o maior ganho que for possível. Tá? Olhando aqui, dado todo esse contexto, olhando aqui no gráfico mensal, a gente vê também a possibilidade linda pelo gráfico mensal, ou seja, a gente tem gráfico semanal e gráfico mensal confirmando essa leitura. Olha a barra que Mafrig deixou aqui, né? Olha essa barra que Mafrig deixou aqui no gráfico mensal. Tecnicamente, basicamente, é um engolfo de alto, né? A gente tem um mês que ele tem uma abertura na mínima e um fechamento próximo da máxima. Então percebe que em uma barra de um determinado mês, ela teve muito mais força do que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basicamente 70% de um ano. Ou seja, eu tenho 8 meses com barras pequenas e em um mês essa barra engole as outras 8. Ou seja, demonstrando bastante força compradora dentro dessa barra. Tá? E o que ele faz depois? Passa mais 1, 2, 3, 4, 5 meses, metade de um ano basicamente, em processo de correção. Ou seja, uma correção lateral próximo de uma zona de suporte, o que também aqui, né, daria para caracterizar um fundo duplo no mensal, né? Eu tenho esse fundo, o rompimento desse topo entre os dois fundos. Então eu tenho o acionamento de um fundo duplo ativado pelo gráfico mensal. Eu poderia também projetar essa movimentação entre esse fundo ao rompimento desse topo para cima. Né? E percebe que se eu passar aqui um pouquinho mais a linha para a direita, eu tenho a possibilidade do rompimento. Possibilidade não, perdão. Tá difícil hoje, hein? Trava-línguas, hein? Esse nível de resistência que foi feito o rompimento aqui, olha, onde acionou o fundo duplo, ele serviu agora como a possibilidade, olha,
do reteste, ou seja, ele foi testado como suporte, que é o mesmo contexto, é a mesma leitura que eu fiz mostrando para vocês, mas lá no gráfico semanal, contabilizando apenas esse movimento. Mas no mensal ele está fazendo a mesma coisa. Então ele rompeu o nível de resistência, testou agora como suporte, quando a gente tem a troca de polaridade, e agora segue mirando a possibilidade de uma retomada de alta, tá? Então acho bem interessante aí Mafrig, ok? Espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo, pessoal. Deixa aqui nos comentários o feedback, tá? Se essas leituras de médio prazo têm ajudado vocês no dia a dia, ou na hora de analisar um ativo no gráfico semanal, no gráfico mensal, para entender se de fato os conteúdos que a gente traz aqui estão ajudando vocês de alguma maneira, que eu trago de maneira educativa, educacional, né? Trazendo um pouco da nossa leitura de gerenciamento, de montagem de posição dos nossos produtos que são exclusivos aqui apenas para os clientes da Capitalismo, mas trazendo aqui também um conteúdo de forma a ajudar vocês na leitura de vocês no dia a dia e se posicionar também aí dentro dos ativos para conseguir extrair o máximo que eles têm para te dar. Beleza? Então, até a próxima. Espero poder ter ajudado.